Quer ajudar o Entreplanos a continuar produzindo vídeos? Então considere se tornar um apoiador da nossa campanha no Apoia-se. Você ajuda a financiar o nosso trabalho e de quebra ganha recompensas muito legais. Para mais informações, clique no link aqui embaixo na descrição. Atenção! Este vídeo tem spoilers. Eu não sei vocês, mas quando eu saí do cinema após ver O Retorno de Mary Poppins, eu tava decepcionado. Não que eu tenha odiado o filme, eu achei ele bonzinho, mas teve algo aqui que me frustrou bastante. Essa continuação reverencia demais o Mary Poppins original. Claro, é de se esperar que uma continuação de um clássico queira honrar o legado da obra que veio antes, até mesmo para criar um senso de familiaridade com os fãs de longa data. Mas em O Retorno de Mary Poppins, a veneração ao filme original é tamanha que ela acaba se traduzindo em limitação, já que toda a estrutura do longa é basicamente um repeteco do primeiro Mary Poppins. E você provavelmente consegue se lembrar de casos similares. Você tem um clássico do cinema e muitos anos depois vem uma continuação ou uma refilmagem. Só que ao contrário de outras continuações ou refilmagens comuns, essas aqui têm uma pressão extra, a de fazerem jus a uma obra que já é considerada icônica para o cinema. E nessa tarefa, muitos desses derivados se preocupam tanto em seguir os passos do clássico que eles perdem a oportunidade de trazer uma experiência que pareça realmente nova ou diferente. Mas e quando acontece o oposto? Quando uma continuação ou uma refilmagem de um clássico ousa se desviar da tradição estabelecida pelo original? Seria isso uma heresia ou uma forma de inovar? Todas essas questões me levaram a uma indagação maior que acaba rendendo um ótimo debate. Como seguir os passos de um clássico do cinema? What brings you here after all this time? Same thing that brought me the first time. I've come to look after the Banks children. A essa altura eu acho que eu deveria elaborar um pouco mais os meus comentários sobre O Retorno de Mary Poppins. Por que foi que essa continuação me pareceu limitada por sua veneração ao original? Bom, basta a gente olhar para os números musicais. Quase todas as canções do novo filme desempenham exatamente a mesma função narrativa das músicas do original. A sequência de eventos é a mesma. Em ambos longas, você começa com o amigo da Mary Poppins cantando uma abertura. Não muito depois tem a canção de Mary Poppins que mostra para as crianças que ela tem poderes mágicos. Em seguida vem a sequência de canções que se passam no mundo animado com animais falantes. Ok, acabou esse trecho? Então agora vem a música da Mary Poppins para fazer as crianças dormirem. No dia seguinte chega a hora de todos visitarem o parente da Mary Poppins que mora numa casa estranha, onde as leis da física são desafiadas. Além disso, tem o grande número musical em que o amigo de Mary Poppins dança com seus colegas de trabalho para mostrar como pode ser divertido o emprego deles. E para fechar o filme, temos uma cena com objetos que voam alto, simbolizando o otimismo de uma elevação moral por parte dos personagens. Me frustrou muito então perceber que O Retorno de Mary Poppins se acomodou tanto no legado do primeiro filme que ele acabou perdendo a oportunidade de fazer algo que o destacasse muito do original. Mas é claro que o novo Mary Poppins não é o primeiro filme a fazer isso. Ao longo das décadas foram surgindo continuações e refilmagens de clássicos que também tiveram dificuldade em escapar da prisão da reverência. Jurassic World, por exemplo, atualiza o conceito de Jurassic Park, mas acaba sendo basicamente mais do mesmo. Humanos querem ganhar dinheiro revivendo dinossauros, a ideia obviamente dá errado e então temos o caos jurássico. Outro exemplo recente é Star Wars: O Despertar da Força. Não me entenda mal, desse filme eu gosto sim e muito. Mas eu também concordo com as críticas que fizeram de que ele se escora muito na estrutura de roteiro de Uma Nova Esperança em alguns de seus pontos cruciais. Claro, eles não chegam no mesmo nível de repetição que vemos no novo Mary Poppins, já que O Despertar da Força ainda consegue trazer várias surpresas e ideias novas incríveis. Mas ainda é um pouco frustrante ver que outros pontos do roteiro não foram tão inventivos assim. Agora, talvez nenhum exemplo seja mais extremo quanto o remake de Psicose dirigido por Gus Van Sant. Aqui, a idolatria ao clássico é tão, mas tão grande que Van Sant sequer tentou filmar a história de uma nova forma. Em vez disso, ele refilmou a trama imitando o original de Hitchcock plano por plano. O que imediatamente nos faz perguntar: por quê? E existe um termo que a gente pode usar para falar de casos como esses: a iconofilia, ou o amor às imagens, a adoração dos ícones.
O termo originalmente veio da religião e designava a crença de que era necessário adorar as imagens que representavam divindades. Mas com o passar do tempo, o termo ganhou um sentido mais amplo, para além do campo religioso, passando a significar a adoração de ícones e imagens de forma mais abrangente. Pois bem, não é exatamente isso que fazem esses derivados que a gente listou agora mesmo? Se clássicos como Mary Poppins, Star Wars e Psicose são os ícones da história do cinema, seus derivados são os seguidores iconófilos, são os fiéis mergulhados na adoração pelos originais. Yes, it is, isn't it? Mas, obviamente, nem toda continuação ou refilmagem de um clássico vai cair na armadilha da iconofilia total. Porque o que não falta são exemplos de filmes que conseguiram deixar um pouco de lado essa admiração excessiva e criar algo que honra sim o original, mas que também tem uma identidade muito própria. E para esses filmes a gente poderia usar o conceito que é o oposto da iconofilia, a iconoclastia. Esse termo também veio da religião. Os iconoclastas defendiam que imagens divinas não deveriam ser adoradas, e por isso frequentemente eles destruíam obras de arte voltadas para a veneração. Mas assim como aconteceu com a iconofilia, a iconoclastia também ganhou um sentido mais abrangente com o passar do tempo, designando hoje também a rejeição a ícones num sentido mais amplo. E é isso que eu enxergo em muitos derivados de clássicos que souberam ser um pouco mais rebeldes com a tradição. Claro, essas não são obras totalmente iconoclastas, já que elas ainda costumam honrar o legado dos clássicos de alguma forma. Mas ainda fica evidente que esses longas querem quebrar sim com certos elementos do legado. O que me leva então a dizer que esses filmes na verdade têm uma iconoclastia controlada. E frequentemente o resultado fica muito bom. Por exemplo, se o Despertar da Força parece ter operado dentro da lógica da iconofilia, o filme seguinte, Os Últimos Jedi, teve um impulso muito mais iconoclasta em relação à mitologia de Star Wars. Basta comparar como um termina e o outro começa. No fim de O Despertar da Força é revelado um dos maiores ícones da franquia, Luke Skywalker, apresentado com toda a pompa de uma figura imponente. E aí vem Os Últimos Jedi, que pega essa cena e faz isso. Em um piscar de olhos, é jogada fora a imagem idealizada de Luke como um símbolo de poder e integridade, mostrando que talvez esse não seja exatamente o ícone que esperávamos. Sem contar a forma como Os Últimos Jedi lida com o Poe. Se no capítulo anterior ele foi estabelecido como um grande herói, aqui ele vai ter essa posição quase tirada dele, já que ele mais atrapalha do que ajuda, mostrando que o filme está disposto a quebrar com os arquétipos tradicionais consolidados pela trilogia clássica. Mas é como eu falei, esse é um impulso iconoclasta, porém controlado. Afinal, no fim vemos Luke efetivamente se tornar o herói que esperávamos, e Poe tem a sua redenção após aprender duras lições, voltando a ser apresentado como um herói, só que mais amadurecido. E se você reparar, ao longo dos últimos anos vimos diversos exemplos de derivados de clássicos que também tiveram essa iconoclastia controlada. Nos anos 2000, por exemplo, vimos a estreia do James Bond de Daniel Craig, que ousou quebrar bastante com a tradição do personagem em certos aspectos. No lugar do clássico agente esguio e inabalável, apareceu esse 007 de aspecto mais bruto e dinâmico e que também se mostrava mais falho e vulnerável. O resultado é uma mescla de tradição e novidade que de fato inova, como eu defendi no meu vídeo sobre Skyfall. Quer outro exemplo recente de iconoclastia controlada que deu muito certo? Basta olhar para o excelente Mad Max Estrada da Fúria. Aqui, George Miller não teve medo de negar ícones que ele mesmo tinha estabelecido com os capítulos anteriores. Se antes o Max era o centro das atenções, o grande herói, agora Miller o coloca em uma posição quase secundária. E assim, ele abre espaço para que uma nova personagem roube a cena, a já imortal Furiosa de Charlize Theron. E é graças a essa quebra de ícones anteriores que Estrada da Fúria se prova uma experiência tão diferente dentro da franquia. E claro, também ajuda muito o fato do restante do filme ser executado com proeza extraordinária. Como deu pra ver, esses longas que eu apontei agora são mais equilibrados na forma como mesclam a adoração ao clássico e a negação deles. Mas de vez em quando também surgem alguns filmes que vão ser bem mais extremos. Por exemplo, o remake de Suspiria, que saiu agora, recusa praticamente tudo que o clássico italiano havia feito,
desde o roteiro à fotografia. E ainda assim, a releitura é fantástica. Agora, quer um exemplo um tanto surpreendente de postura iconoclasta com o clássico? O mais recente Jumanji. Sério, repara como esse filme nega qualquer imagem ou símbolo mais reconhecível do clássico original. Nenhum dos personagens do primeiro aparece aqui. Eles mal são mencionados. E não só isso, a lógica desse filme é inverter a trama do original. Em vez do jogo sair para o mundo real, são as pessoas reais que entram no mundo do jogo. Ou seja, aqui não vemos um pingo sequer de idolatria ao clássico. E ainda assim, o resultado é um filme de qualidade bem decente. We have to do this together. Então quer dizer que nesse contexto específico que a gente está debatendo hoje, a iconofilia é sempre ruim e a iconoclastia é sempre boa? Claro que não. Existem vários derivados de clássicos que se mantêm na iconofilia e são muito bons, como Blade Runner 2049, Toy Story 3 e o já mencionado O Despertar da Força. Da mesma forma, não faltam derivados de clássicos que rompem com a tradição original, mas que não foram muito bem recebidos, como O Massacre da Serra Elétrica 2, Psicose 2 e os últimos capítulos da franquia Duro de Matar. A verdade, então, é que não existe regra sobre como seguir os passos de um clássico. Claro que um certo nível de culto ao original é bom sim. Tal postura pode render ótimas histórias, desde que a veneração não saia de controle e se torne uma prisão. Já no outro lado da moeda, vemos que uma pitada de iconoclastia pode ser libertadora e dar origem a boas e novas ideias. Mas, se feito de mau jeito, um desvio exagerado da tradição pode acabar levando também a uma perda daquela essência que fazia o original ser incrível para começo de conversa. Tendo dito tudo isso, também é importante lembrar que o que a gente debateu hoje é só uma parte da equação, já que a postura do filme em relação ao seu clássico original não é suficiente para fazê-lo ser bom. Ainda tem inúmeros fatores que vão afetar o resultado final. Agora, o que fica evidente com esse debate todo é que levar adiante o legado de um clássico é uma das mais desafiadoras tarefas no cinema, já que o novo filme se vê na sombra de algo gigantesco. Mas com as doses certas de reverência e de rebeldia, já dá para pelo menos dar os primeiros passos na direção de algo que faça jus aos clássicos que nos são tão importantes. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje e muito obrigado a todo mundo que é apoiador do Entreplanos no Apoia-se. São os nossos apoiadores que ajudam a financiar o nosso trabalho e manter o Entreplanos vivo. E se você quiser, você também pode se tornar um apoiador. Basta você ir na nossa campanha do Apoia-se e escolher com quantos reais você gostaria de contribuir uma vez por mês. E lembre-se que todos os nossos apoiadores ganham acesso a conteúdos exclusivos como forma de agradecimento da nossa parte. Tem muito conteúdo legal e exclusivo só para os nossos apoiadores. Tem recomendação de filmes toda semana, tem grupo fechado no Facebook, tem uma live que eu faço uma vez por mês só para essa galera. E tem também, é claro, o nosso querido Cineclube Entreplanos, no qual uma vez por mês a gente assiste a um filme e depois faz um debate sobre ele via videoconferência. Então, se você quer ter acesso a esses conteúdos exclusivos e ajudar a gente a manter o Entreplanos vivo, não deixe de conferir a nossa campanha do Apoia-se. O link está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entreplanos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.